pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Cara, é impressionante como passa rápido, né? O pós-edital, parece que foi ontem que a gente estava fazendo as reuniões, a apresentação do projeto, trilhas, né? Todo mundo nessa correria de pós-edital. E a gente chegou aqui no ponto muito importante. Geralmente eu faço a reunião um pouco mais próximo da prova, mas dessa vez eu resolvi dar uma acelerada e já passar para vocês uma estratégia de execução da prova. A gente tem a fase pré, a gente tem a fase pós, a gente tem a fase de velocidade, a gente tem a reta final, mas nada disso adianta se no dia da prova a gente não entregar isso com a eficiência máxima. Tem muita gente que consegue entregar mais do que estudou, tem gente que entrega menos. Isso tem a ver com controle emocional, com gestão do tempo, e é isso que a gente vai alinhar aqui, tá legal? É um bom exemplo, tá, para vocês tirarem como prova. Eu acho que, assim, foge da área, mas vale a pena vocês pegarem a prova para fazer, para sentir bem o que é isso que eu estou falando, e é um caso real, que é o ISS Rio de Janeiro. A prova do ISS Rio de Janeiro também foi manhã e tarde, e a prova da manhã foi uma prova extremamente estratégica e de gestão do tempo. A diferença é que eles não tiveram discursiva. Então a nossa se torna mais estratégica ainda. Por quê? Porque a gente tem que conciliar uma excelente prova objetiva, ao ponto de ter a discursiva corrigida, e uma excelente discursiva ao ponto de ranquear e conseguir pontuar ao ponto de ser chamado na prova da Câmara, tá legal? Então, vamos recapitular aqui mais ou menos aqui como que está o nosso edital, tá? Vocês já estão por dentro já, mas eu gosto só de trazer para a gente ter bem definida a estratégia que a gente vai adotar. Então vamos aqui, ó. A gente tem a prova de conhecimentos gerais, que vai acontecer na parte da manhã, e a prova de conhecimentos específicos, que vai acontecer na parte da tarde. Conhecimentos gerais, 1 ponto cada questão. Conhecimentos específicos, 1,5 cada questão. Aí quando a gente traz aqui para o quantitativo geral, vou avançar aqui rapidinho, ó. A gente tem então aqui, ó, 60 pontos, conhecimentos gerais, e 70 questões, dando 105 pontos dos conhecimentos específicos. Se a gente for somar isso aqui, dá 165. Mas além disso, a gente tem aqui uma discursiva com 35 pontos, o que dá um total de 200 pontos na nossa prova, 165 com 35, 200 pontos. Então vamos voltar aqui rapidinho. Aqui são as vagas, para ter a discursiva corrigida. Eu até pensei que eu tivesse tirado isso, mas eu não tirei não. Tá. Então, olha só como é que essa nossa prova... Deixa eu ver se está escrevendo aqui direitinho. Só mudar a cor da caneta, botar um amarelo que fica melhor. Ó, fica bem melhor, beleza. Então, assim, ó, essa nossa prova na parte da manhã é uma prova extremamente estratégica. Por quê? Porque a gente tem 4 horas, 4 horas para executar 60 questões, totalizando 60 pontos e ainda fazer 30 linhas. Então, assim, tem muita gente preocupada com a discursiva, A discursiva aqui, ó, são conhecimentos específicos, cadê? Conhecimentos específicos, discursiva, ó. Vão ser conhecimentos específicos, ou seja, a parte toda ali de processo legislativo e tal, em 30 linhas, totalizando 35 pontos. E a gente ainda tem que fazer 21 pontos, que é 60% aqui. Então, é uma prova que a gente vai ter que controlar o tempo. Por quê? Se a gente tem 60 questões, ó, só a gente fazer um cálculo. Existe um tempo médio de execução geral de prova que são 3 minutos por questão. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, em 3 horas, em 3 horas a gente tem 60 minutos, então dá um total de 180 minutos, dividido pelo total de questões, a gente vai ter o quê? Exatamente 3 minutos. Então, o que eu enquadro aqui como limite é a gente gastar no máximo, nessas 30 linhas aqui, no máximo, 1 hora. 1 hora. Se conseguir fazer menos, é melhor ainda, tá legal? Então, independente de como vem essa prova, dá para executar em 30 minutos? Cara, 30 minutos eu já acho que a discursiva vai ficar muito chutada, Porque você tem que ler, você tem que internalizar para ver como que vai, como é que vai estruturar e começar a escrever. E aí, sendo bem sincero, menos de 30 minutos eu acho pouco, entendeu? Eu acho que só se a pessoa fizer muito rápido, assim, eu acho um tempo meio surreal. Eu acho que o tempo aqui, o ideal é 45 minutos. O limite, ó, é 1 hora, é o limite. De forma que ainda sobra
3 horas, né? Vão sobrar 3 horas para a gente executar, o que dá uma média de 3 minutos. Gelson, e aí? É certo que vai dar certo? Não, é por isso que a gente está conversando aqui. O que acontece? As nossas disciplinas aqui da manhã, aí agora eu vou trocar aqui a caneta, tá? As nossas disciplinas aqui da manhã, a gente tem 15 questões de português, isso aqui pode enrolar o meio de campo, pode enrolar. A gente tem 5 questões de inglês, a gente tem 10 questões de raciocínio lógico. Então, essas são as questões que eu acho que demoram um pouco mais. Então, vamos dizer assim, ó, aqui a gente vai elevar a nossa média de execução. Entendeu? Então, se a gente tem uma média de 3 minutos, nessas 3 disciplinas, a tendência é subir para 4 minutos. Tem questão aqui de raciocínio lógico que a gente pode levar até 6 minutos. Então, por que eu estou falando isso? Para desesperar todo mundo? Não. Mas é para a gente ter uma estratégia de execução. E a estratégia que sempre dá certo, tá? Eu vou dizer para vocês qual que é a melhor porta de entrada para a prova e tal, mas a estratégia que sempre dá certo é a estratégia de você rodar a prova sempre em busca das questões mais rápidas, entendeu? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que a gente pudesse, né, que a gente tivesse uma máquina que lesse o tempo de execução de cada questão. Porque a prova ela não vai ser linear. O examinador ele vai misturar questões rápidas, questões médias, trabalhosas, questões difíceis, questões que não é para fazer. Então, não vai estar tudo numa ordem linear. Então, se você fizer a prova de forma linear, você não vai estar trabalhando no máximo da eficiência que poderia estar. Então, o que seria a prova ideal? Seria você ter um aparelho que lesse questão por questão e falasse assim, como se fosse uma inteligência artificial. Essa questão você vai levar 2 minutos para fazer. Essa próxima questão você vai levar 4 minutos. Essa próxima, 3. Essa próxima, 1,5 minutos. Então, essa seria a eficiência máxima. E aí você começaria, né, só dando um exemplo aqui, ó, ordenando, questão por questão, essa barra aqui é o tempo de execução da primeira até a última questão. Então, são 60 questões, certo? Sendo que a primeira aqui, ó, pode ser a 10ª, a segunda pode ser a 20ª, a terceira pode ser a 5ª, a quarta pode ser a segunda, a quinta pode ser a 55, entendeu? Então, o que a gente tem que ter em mente é que é para não se assustar quando vê a prova. Abriu a prova, a gente vai pegando por uma porta de entrada, que eu já vou falar com vocês, mas vai pulando as questões. Se a gente vê que demorou, uma questão muito trabalhosa, pula, né? A gente, ainda mais no início da prova, é muito importante vocês aterrissarem na prova e ficarem tranquilos, né? E a forma disso acontecer é uma prova fluida. Você vai matando as questões, sem travar, sem se emocionar. Porque quando a gente fica muito preso, querendo fazer as coisas de forma linear, não, eu vou pegar a primeira de português e vou fazer as 15, depois as 5 de inglês, depois as 10 de condicional. E isso aí você vai fazer o quê? Vai cair na armadilha da banca. A banca vai fazer de tudo para desestabilizar vocês nos primeiros minutos de prova. E essa prova é uma prova que não admite desestabilização. Entendeu? Vocês têm que estar o tempo inteiro com controle emocional e sentindo que estão fazendo tudo o que é certo na execução da prova. Então vamos lá, o que eu acho interessante aqui para a gente começar, né, essa prova? Eu começaria por direito constitucional, direito administrativo, informática e dados. Por que eu começaria por essas questões? Porque geralmente são questões mais controladas, né? Você não vai ter uma inovação da banca. Então você vai ver lá a questão de constitucional, está muito grande, já pula. Questão de administrativo, começou a ler, viu que não sabe, pula. Informática e dados, o examinador inventou demais, você não sabe do que se trata, pula. Agora, português, muitas vezes você é induzido ao erro. Você está lá, aí é uma questão de interpretação, ou até mesmo uma questão de gramática, aí faz você voltar no texto, e aí você começa a quebrar a cabeça, fica meio nervoso, meio ansioso, porque está no início da prova ali, acaba perdendo mais tempo. Então, essas disciplinas aqui, português, inglês e raciocínio lógico, são disciplinas que vão tender a roubar mais tempo de vocês nesse momento inicial. Então, direito constitucional, direito administrativo, informática e dados é uma excelente porta de entrada. Então, só rebobinando aqui, entrei na prova, comecei a prova, vai lá na discursiva, só dá uma lida para ver como é que tá. E aí, só para tomar consciência do tema,
né? O que ele está cobrando ali dos conhecimentos específicos, e aí seu cérebro já vai trabalhando no background disso aqui, tá legal? Então fica ali uns 5 minutos dando uma lida, dando uma estudada, pode de repente até fazer a árvore, tá? De estrutura, dar uma estruturada nos tópicos ali que vão ser abordados, sem escrever, só palavra-chave. Não, tem que falar isso aqui, tem que falar isso aqui, só para tomar consciência da discursiva. Coisa de quê? De 5 minutos, beleza. E aí começa a executar. Começa por constitucional, administrativo, informática e dados. Então, mais ou menos ali com uns 20 minutos de prova, meia hora, você vai ganhar confiança vendo essas duas disciplinas, tá? Essas 3 disciplinas, na verdade. E aí vai avançando, né? Sempre o quê? Não sabe, pula, vai para o próximo. E aí, mais ou menos ali, com 1 hora de prova, vocês já vão ter rodado algumas questões que são mais simples. Dessas 3 disciplinas, né? Pode ser até que já tenham, com meia hora de prova, com 45 minutos, pode ser que já tenham feito até 50% disso aqui, né? Considerando aí uma média de 3 minutos, já dá para ter feito aí 10 questões, o que dá metade de constitucional, metade de administrativo, informática e dados. E, na verdade, nessa primeira meia hora, a ideia é até fazer questões mais rápidas, né? Com menos de 3 minutos. Só que, assim, a gente não consegue prever como que vai estar o nível da prova. Então, se vier uma prova muito difícil, pode ser até que demore um pouco mais. O importante é vocês estarem sempre trabalhando com aquela teoria de que não sabe, pulou, sem se emocionar. A questão parece ser muito trabalhosa, pula também, tá legal? Então, porta de entrada, constitucional, administrativo, informática e dados, tá? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Isso significa que a gente não vai ver português logo no início? Claro que vai. A partir do momento que vocês exauriram aqui o que há de mais rápido em constitucional, o que há de mais rápido em administrativo, o que há de mais rápido em informática e dados, a gente vai partir para as outras disciplinas, tá legal? Então pode ser aqui, ó, que tem 4 questões de constitucional que estão muito difíceis, vocês deixam isso para depois. Administrativo pode ter umas 3 ou 4 muito difíceis, deixa para depois. Informática e dados, umas 3 ou 4 aí também muito difíceis, deixa para depois. Então, fez ali 50%, 60%, já pode começar a pegar as outras, né? Na verdade, isso pode ser até menos, né? Dependendo do nível da prova, isso pode ser 30%, 40%. Isso aqui eu estou só dando um norte de quê? De porta de entrada, para poder aterrissar na prova e poder ficar mais tranquilo. Aí começa a executar português, começa a fazer português, começa a fazer raciocínio lógico e vai executando isso da forma mais eficiente possível. Beleza. Agora, qual que é o break-even point, né? Isso aí da estatística, que é o ponto ali de inflexão. Com 2 horas e meia, a gente tem que largar a objetiva. Entendeu? Por quê? Para não ter correria na prova. Então, com 2 horas e 30, o que vocês vão fazer? 2 horas e 30 minutos de prova. Obrigatoriamente, vocês vão largar a objetiva. Então, por isso que vocês têm que se forçar, sempre estar trabalhando na eficiência máxima, para não acontecer que nem aconteceu com alguns alunos do ISS Rio e da Receita, que eles chegaram no final da prova e tinha disciplina que eles nem tinham visto e tinha coisas fáceis ali que perderam, né? E aí perde questão fácil porque não rodou toda a prova. Então, se seguir essa regra de pular o que travou, de pular o que não sabe, sem se emocionar, vocês vão passar por toda a prova objetiva pelo menos aí umas 2, 3 vezes nessas 2 horas e 30, tá legal? Então, esse aqui é o ponto de inflexão. Deu 2 horas e 30 minutos, vocês vão lá no cartão resposta, né? Pode ser que tenha 60% da prova, isso depende muito de como vai vir a prova. Pode ser que tenha 70%, né, do cartão ali para preencher. Vão lá e preenchem um cartão resposta. Ó, CR, cartão resposta, com 2 horas e 30 minutos. Então, com aproximadamente aí uns 5 a 10 minutos, vocês conseguem preencher isso aqui, tá? E aí, vai ter 1 hora, então isso aqui eu vou botar aqui, ó, objetiva, modo otimizado, tá? Então, bateu 2 horas e 30, vamos para a discursiva, tá? Vou botar aqui, ó, discursiva. Então, ó, bateu 2 horas e 30, a gente vai para a discursiva, tá legal? Então, para a discursiva aqui, a gente pode no máximo ficar 1 hora. Isso aqui tem que ser treinado, tá, pessoal? Tem que ser independente, ó, tem que ser direto no cartão, tá? No cartão resposta. O máximo que você pode fazer é pegar um verso ali da folha
e estruturar, né? Você pega um verso ali da prova e cria, né, os parágrafos, são 30 linhas, né? Você pode fazer 5 parágrafos de 6 ou 5 de 5, não necessariamente precisa preencher todas as 30 linhas, então faz em torno de 5 parágrafos, batendo as palavras-chave, né? Estruturando o que vocês vão falar. Mas esse preenchimento ele tem que ser direto escrevendo a caneta. Por quê? Porque não dá tempo de fazer rascunho, tá? Então aqui a gente tem a discursiva, tá legal? Discursiva. No máximo 1 hora, tá? Isso tem que ser treinado. E aí sobra ainda meia hora de prova. Nessa meia hora de prova a gente volta para a objetiva, tá legal? E a gente vai brigar de novo, vai continuar brigando até o final. Né? Vão ter algumas questões que vocês estão em dúvida, né? Vão começar a marcar, vão começar a deduzir. E a gente tem ainda, na verdade eu vou botar aqui 20 minutos para poder brigar. Por quê? Porque a gente vai ter que chegar e marcar tudo no cartão resposta. Mas nesses últimos aqui, eu não vou botar nem 20, eu vou botar 30 mesmo. Sabe por quê? Que eu vou botar 30? Isso aqui é uma estratégia de execução. Tudo que vocês fizerem nesses últimos 30 minutos, fez na prova objetiva, vai direto para discursiva e marca. Tá legal? Então, 30 minutos. Fez, marcou, fez, marcou, fez, marcou. E a gente vai brigando até o final. Quando tiver faltando aqui, ó, 10 minutos, bota assim, ó, nos últimos 10 minutos aqui, ó, o que vocês fazem? Vocês vão lá ver o que não tem noção de como fazer, tá? A gente pode tentar fazer o equilíbrio perfeito, tá? Pode ser que dê certo. Nos últimos 10 minutos não tem noção. A gente faz um equilíbrio de alternativas dentro de cada disciplina. Por exemplo, aqui em português, a ideia é que a gente tenha aqui a estratégia de chute, tá? Não tem noção mais do que fazer, fez o máximo que podia fazer, a gente vai usar uma estratégia de chute. Então, dessas 15 aqui de português, a ideia é o quê? Ter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. 15 questões. Inglês, A, B, C, D, E. Direito constitucional, 2A, 2B, 2C, 2D e 2E. Então, dá para fazer um equilíbrio dentro da disciplina. Esse aqui eu acho mais interessante fazer dentro da disciplina do que no geral. A gente até tem 60 questões e daria um equilíbrio perfeito de 12A, 12B, 12C, 12E e 12E, tá certo? Então, que daria 60. Mas baseado aí na prova do TCU, as últimas provas de inglês, a gente percebeu que eles acabavam fazendo uma distribuição, né? Um A, B, C, D, D, às vezes A, B, C, D, E. Então, se for fazer a questão de chute, eu aconselho fazer o equilíbrio dentro da disciplina. Aí fez esse equilíbrio, termina de marcar o cartão resposta. Isso aqui faltando 10 minutos. Mas a nossa briga realmente vão ser nessas 2 horas e 30 minutos. Então vê que assim é uma prova muito pegada. O que vocês puderem otimizar aqui da discursiva, vai sobrar tempo para o objetivo. Agora eu vou dar uma estratégia aqui meio fora da curva, né? Meio fora da caixa, que pode ser interessante. Vamos lá. Se você tiver muita dificuldade em inglês, ou se você for intermediário e a prova estiver muito difícil, ou se você for avançado também e sentir que está uma coisa meio de doido a prova de inglês, o que eu aconselho fazer? Conversão. Né? Vamos supor aqui, ó, dessas 5 questões, né, se tiver loucura, eu faria isso, tá, pessoal? Eu só posso falar para vocês o que eu faria ao longo dos meus 6, 7 anos estudando para concurso, ao longo das minhas quase 40 provas realizadas. Eu pegaria, se tivesse muito complicado, tá, essas 5 questões aqui, e eu faria a conversão delas. Ou seja, não sei nem como começar, nem como terminar. Vocês podem botar um tempo médio de 3 minutos, por questão que na verdade é mais, tá? Eu estaria até que em inglês aí é 4 minutos ou 5, e converter isso em tempo, que daria 20 minutos. Vocês vão ter 20 minutos a mais na prova. Chuta tudo uma letra só, com chance ainda de acertar uma ou duas, vocês teriam 20 minutos a mais de execução, né? Vocês converteriam esses 20 minutos para outras questões para poder executar. Então não acho uma estratégia ruim, tá legal? Não acho. Então, recapitulando, como fazer essa prova da forma mais eficiente possível? Não se apegando a nenhuma disciplina. Ah, eu estou melhor nessa disciplina. Não se apegue. Por quê? Porque justamente a que você acha que está melhor pode ser a mais difícil da história da FGV na prova. Isso vai te travar. Então, não se apegue à questão, não se apegue à disciplina. Use como porta de entrada constitucional, administrativo, informática e dados.
Informática e dados está parecendo um bicho de 7 cabeças, mas pode ser que seja a disciplina mais fácil da prova. Pode ser que seja mais difícil também, pode. Mas a princípio eles falam introdução, isso e aquilo, pode ser que não esteja pesado. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essas 30 questões como foco de aterrissagem, para vocês ficarem mais tranquilos na prova. Então, comece executando por elas, tá? De repente um constitucional, aí vai lá, constitucional, administrativo, vai pulando tudo aquilo que aparenta ser grande, que aparenta ser trabalhoso. E faz aquilo que vocês têm mais confiança, que vê que é uma questãozinha um pouco menor, até a adrenalina baixar. A adrenalina baixando, vocês vão ficar mais à vontade na prova. Depois disso, comece a executar português, comece a executar raciocínio lógico, inglês, mas tudo nesse esquema aqui de quê? Da mais rápida para mais lenta. Sigam essa regra que vai dar certo. Limite máximo, 2 horas e 30. Né? Então, se a gente for botar aqui, fazer um cálculo, tá? Um cálculo é como se... Não é exatamente isso, tá? Mas a gente teria um tempo médio um pouco menor. Na verdade, são 3 minutos, tá? Um pouquinho menos. Mas bota como ponto de alerta 2 horas e 30 minutos. O examinador vai estar lá na frente preenchendo. Deu 2 horas e 30, vai para a discursiva sem se emocionar. Pode ir lá, 45 minutos, 1 hora, no máximo 1. Tenta treinar para 45 minutos. Volta para a prova objetiva e termina de executar. Cada questão que... Isso você já passou no cartão, tá legal? Então, com 2 horas e 30, você passa no cartão tudo que foi feito, com relativa certeza, vai para a discursiva, voltou para a objetiva, cada questão que você fizer a objetiva, você passa para o cartão. Fez uma, passou. Fez uma, passou. Isso vai permitir com que você faça uma excelente gestão do tempo e, principal, você não vai ter nenhum surto emocional. Meu Deus, acabou, o examinador vai roubar meu cartão, isso aqui vai pegar. Não vai ter isso. Por quê? Porque a cada questão que você fez, você marcou, tá certo? Gelson, e a prova da tarde? A prova da tarde, naturalmente, vocês vão estar mais tranquilos. Por quê? Porque já deu uma desgastada boa na parte da manhã. E as disciplinas, elas são mais assim, ó, olhou, sabe ou não sabe, né? Aqui, ó, regimento interno, regimento comum, o código de ética, pessoal, isso aqui mudou, tá? O código de ética aqui veio para dentro do regimento interno, que isso aqui foi antes da alteração. Mas basicamente a alteração que teve foi essa, e também eles separaram aqui a administração geral e administração pública. Então, eu acabei mantendo o mapa que a gente fez ali do pós-digital assim que saiu, mas a alteração foi simples, tá? Eles botaram o código de ética para dentro de regimento e separaram a administração geral da administração pública. Qual que é a melhor disciplina para começar aqui na parte da tarde? Eu acho que é a AFO. É ótimo para fazer uma aterrissagem, vocês vão ficar mais tranquilos. Depois vocês podem até passar a administração geral, administração pública ou regimentos. Mas eu, assim, com certeza eu começaria por AFO, que é uma disciplina que é mais controlada da FGV, mais previsível. A gente já sabe mais ou menos o que vai vir. É muito repetitivo, entendeu? E aí, regimento também vai ser bastante literal, regimento comum bastante literal. Na parte da tarde, não vai precisar dessa preocupação toda. São 4 horas também, deixa eu só confirmar aqui. São 4 horas também, peraí. 4 horas, parte da manhã. Acabou que eu tirei aqui, pessoal. Eu vou confirmar para vocês depois, mas é praticamente certo que são 4 horas também, tá? Na parte da tarde. Vamos ficar com essas 4 horas aqui. A gente vai ter 10 questões a mais, mas comparar aqui 10 questões com uma discursiva, claro que não vai ficar 100% assim, tranquilo, mas a prova vai ser muito mais fluida, muito mais. Vai acontecer exatamente o que aconteceu no ISS Rio. Então, fica aqui como tarefa de casa, independente se vocês já conhecem a área fiscal ou não, dá uma olhadinha na estrutura da prova do Rio, para vocês sentirem como que foi a execução, tá legal? Do ISS Rio. Então, mas essa prova aqui vai ser mais fluida, porque a gente tem 70 questões para 4 horas, a gente pode até botar aqui para vocês verem, o tempo médio já sobe bastante, que vai dar 4 vezes 60, que é 240, dividido por 70, é igual a 3,42, quase 3 minutos e meio, sendo que a prova é muito mais rápida, né? A gente tem aqui código de ética, sabe ou não sabe? A AFO, sabe ou não sabe? Administração geral, bastante repetitivo também, administração pública, bastante repetitivo, regimento interno comum, pura literalidade. Talvez aqui ciência política que seja a disciplina menos previsível, tá? Nessa P2. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer agora?
Eu trouxe algumas regras gerais que podem mudar não tanto de acordo com o que acontecer na prova, tá? Mas se seguir isso que eu estou falando, vocês vão ter uma excelente execução. Eu não estou me preocupando com a prova da tarde, eu estou me preocupando com a prova da manhã. Respeitem esses limites, né? 2h30, passo o cartão resposta, vou para a discursiva, até 1h, volto, executo, vou passando direto para o cartão resposta, faltando 10 minutos. Faço o balanceio geral para chutar aquilo que eu não tenho noção mesmo, né? Lembrando que chute é o último recurso, tá legal? E terminou de preencher. Vai para a prova da tarde. Nesse meio termo aí da prova da manhã para a prova da tarde, eu vou passar algumas dicas depois, tá? Para não ficar muito pesado esse vídeo, eu quero que vocês foquem na estratégia. Mas alimentação na prova. Eu não aconselho que fiquem comendo salgadinho, coisa com açúcar para poder dar pico de insulina. O interessante é ter um chocolate amargo, 85%, porque tem flavonoide que ajuda na irrigação sanguínea do cérebro, na oxigenação. É uma fonte de energia que vai... claro que tem um pouquinho de açúcar ali, mas é um açúcar que controla, né, com a gordura do cacau, mas tem que ser 85% para poder estabilizar, né, não ficar dando pico depois de cair. No meio da prova, né, da manhã para a tarde. Eu aconselho, se vocês conseguirem, né, as provas vão ser realizadas em capital. Não aconselho ir para casa comer, mas eu aconselho fazer uma marmita bem leve para vocês comerem, né, nesse meio de prova. Já atrás de casa, se ficar indo atrás de lanchonete, isso aí é ruim, mas eu vou fazer uma cartilha para vocês de alimentação, tá? de postura no dia da prova. São coisas mais acessórias, mas que podem influenciar na performance de vocês, tá legal? Então, o que vocês vão fazer agora? Vão ensaiar na cabeça de vocês, né, isso aí, vão pensar sobre o inglês, né, que eu falei com vocês, vão treinar a discursiva para poder tentar treinar a execução, não tem a ver com o conteúdo em si, tem a ver com a execução, tá? Vocês vão treinar isso e a nossa reta final está começando. Hoje é dia 16, vou liberar o link para vocês, tá? Para a gente fazer começar a fazer o agendamento de execução individual, né? Eu vou analisar para a gente estudar a reta final. Inclusive aqui, ó, eu falo da reta final, né? Reativação de repertório. Isso aqui, na verdade, são nos últimos 20, 15 dias. A gente vai fazer o quê? Revisão otimizada do conteúdo, uma continuação da fase de velocidade, né? Eu vou entregar trilhas para vocês até o dia da prova ali, tô brincando, né? Um pouquinho antes, vocês podem estudar de forma personalizada, mas vou estar acompanhando vocês até o dia da prova. A gente vai continuar fazendo baterias de erradas, vai revisar as questões sumárias, vai revisar os micro-resumos, tá legal? Então, é basicamente isso. Faça um ensaio mental de tudo isso que eu conversei com vocês aqui agora, e a gente vai começar a fazer as reuniões individuais. É de suma importância que tenham assistido esse vídeo antes da reunião, tá legal? Senão não vai fazer sentido nenhum. Pessoal, parabéns por terem chegado até aqui e espero vocês em breve, tá? A gente vai estar conversando aí em breve. Um abração. Valeu!